Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser um tutorial de Photoshop, onde eu vou mostrar um passo a passo de como criar essa arte aqui do lado. É uma arte que eu fiz para criativo de anúncio mesmo, de dropship, de loja de e-commerce. Eu criei uma marca para esse cliente e criei alguns elementos visuais para estar aplicando na imagem. E aí eu fiz esse criativo e achei bem legal, então por isso que eu vou gravar essa aula com vocês. Aí os elementos que eu vou estar utilizando nessa arte, eu criei lá no Illustrator. Então em alguns momentos aqui eu vou ter que parar o Photoshop, ir para o Illustrator, fazer o elemento e trazer de volta para o Photoshop para a gente estar aplicando na arte. Beleza? Eu quis trazer esse tutorial também porque tem umas dicas bem legais aqui de ambientação, de iluminação no produto. E no caso a gente está utilizando aqui esse tênis como produto, mas pode ser aplicado em outros tipos de produtos também, de e-commerce ou de loja física, mesmo que tenha produtos. Que o objetivo principal aqui, se você der uma olhada, é mostrar o produto e um título ali com o nome do produto bem grande, que é para anúncio mesmo, para o cliente ver aquele anúncio ali patrocinado, clicar e ir para o site conferir mais detalhes, beleza? Então vamos começar. Aqui no Photoshop eu vou criar o tamanho de feed de Instagram, que tem 1080 por 1350. É um modelo que eu já deixei pronto aqui, o tamanho. Você pode definir aqui e clicar nesse botão para salvar e dar um nome, tá? Para outras vezes que você for criar já está definido ali o tamanho. Aqui eu deixei as duas cores recentes que eu utilizei naquela arte e o preto também. Então para começar, eu vou começar criando aqui a imagem sólida de fundo. Se eu estiver explicando muito rápido, eu vou trocar ali o background do Photoshop para ver melhor. Se eu estiver explicando rápido, é só comentar aí embaixo que eu posso explicar mais devagar nas próximas vezes. E também, se eu estiver falando muito devagar, você pode comentar que eu posso explicar mais rápido nas próximas aulas, tá? Aqui eu sempre posto aulas de Photoshop aqui e de design. Então vamos começar. Eu vou pegar aqui a imagem primeiro do que eu tenho aqui na pasta. Deixa eu salvar aqui para estar removendo o fundo. Vou arrastar aqui para o Photoshop. Não está tão alta a imagem. Vou usar essa ferramenta aqui de seleção rápida aqui de objeto, para remover ali o fundo. Então vou selecionar aqui, esperar o Photoshop fazer a seleção, ó, e criar uma máscara clicando aqui. Pronto, eu já vou colocar um objeto inteligente. Se precisar de algum refinamento depois, é só abrir o objeto inteligente e corrigir. Geralmente eu faço isso para remover o fundo, então eu arrasto e colo lá no outro arquivo novamente. Pronto. Por enquanto eu vou deixar aqui. No geral, nos tutoriais que vocês veem por aqui, eu não utilizo muito guias assim, porque no geral já tem isso aqui do Photoshop, ó, essa linha que ele ajuda como guia, e a gente já tem um olho treinado de ir sempre fazendo artes, então você já tem uma ideia ali de imagem que é para deixar a distância dos elementos, mas no início, quando eu estava começando, eu usava bastante guias aqui, tanto de borda aqui, quanto grid no meio também da imagem, tá? Tô só abrindo aqui a referência da imagem que eu tinha feito, para lembrar o que era para fazer. Pronto, primeiro eu vou fazer isso e vou colocar já uma camada ali, que são os granulados. A gente pode chamar de ruído, se for procurar, eu vou arrastar e soltar aqui. Vou colocar aqui. Arrastar e posicionar aqui no meio. Pronto, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade e vou colocar aqui como screen. Porque, por exemplo, aqui como estava em normal, ó, eu vou até colocar outra cor para você ver. Em normal, aqui está 80%, ó. Normal tá preto. Quando eu mudo aqui para screen ou tela, ó, veja que ele pegou só o que era mais claro ali daquela imagem de cima e aplicou no fundo de baixo. Aí esse verde é lá em camada de baixo. No caso aqui eu vou colocar preto. Pronto, vou deixar por enquanto assim. E como tem os elementos principais, eu já vou adicionar aqui para ver como que eu vou posicionar a questão do textos e dos elementos. Então eu vou colocar o retângulo aqui, mais ou menos onde eu quero. No geral, se eu for trabalhar com muitos elementos, eu já vou puxando para cá pro Photoshop os elementos que eu vou utilizar e depois eu organizo a posição. Aí aqui eu já vou criando com você, tá? Eu sei que vai ter um botão e um título aqui em cima, então eu vou pegar logo o texto aqui e colocar confira nossos. Opa, juntei aqui. Confira nossos. Esse aqui, ó, já está selecionado a fonte, que é essa aqui, ó. Revis Pro, aí tem uma versão que é estendida e outra mais condensada. Eu vou colocar esse aqui, que é Expand, que é de uma versão mais expandida. Para esse texto de cima eu vou deixar branco e menor aqui, e mais fininho mesmo. E a imagem principal, que é o nome do produto, o texto na verdade, eu vou colocar aqui o nome do produto. Aí eu vou escolher uma fonte aqui para chamar mais atenção, essa Black, ó, que ela é bem maior. E vou aumentar aqui. Eu já posso seguir o alinhamento desse retângulo também. Deixar assim. Aí para dar um efeito legal, eu vou duplicar aqui, ó. Tirar a opacidade aqui no fio, ou preenchimento se tiver em português. Aí dou dois cliques aqui do lado da camada e vou colocar aqui stroke, ou contorno. Ó. Veja que ele pegou só o contorno ali da camada que eu tenho tirado da opacidade. Aí eu posso deixar bem pequeno, tipo 1 mesmo.
Posso deixar a cor que eu estou utilizando ali na imagem, por exemplo, esse verde, ou aquele verde mais claro ali, ó. Esse aqui, verde limão. E clicar em OK. Aí, para esse efeito que eu vou fazer, no geral, se eu fizer aqui, esse efeito de contorno fica bem bugado, ó. Deixa eu tentar aqui para você ver. Vou criar uma máscara e tentar fazer um gradiente aqui. Aí, veja que ficou bem bugado. Aí, para não ter esse efeito, eu vou colocar dentro de um grupo isso aqui, ó. Selecionei a camada, apertei Ctrl G. Então, ela ficou dentro desse grupo, ó. Aí, no grupo, eu coloco a máscara. Às vezes, eu vejo alguém tentando aplicar esse efeito sem colocar em um grupo. Aí, geralmente, não funciona, ó. Aí, assim, eu já vou ter na opacidade do grupo. Aí, esse efeito que eu acabei de colocar, eu só vou pegar o grupo e puxar aqui pra cima, ó. Pronto, assim. Posso tirar um pouquinho da opacidade ali e deixar por trás desse texto aqui. Pronto, era só esse efeito que eu queria colocar. E aqui eu posso baixar e deixar por cima mesmo, já que são duas cores diferentes. E aqui eu vou sempre clicando para centralizar. Essa camada aqui está muito forte a cor, então eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. Aí eu já vou colocar uma faixa aqui embaixo, que faz parte da identidade visual. Quando eu criei a logo, eu coloquei como sugestão, tá utilizando assim essas faixinhas. Então eu vou colocar aqui embaixo com a ferramenta de o retângulo ali mesmo, peguei o verde lá da marca e colocar aqui o nome da marca embaixo. Aí para não ficar sempre escolhendo a fonte ali, eu vou arrastar esse aqui segurando o Alt e saltar aqui em cima. Aí eu vou arrastar para baixo aqui, colocar na cor preta e colocar aqui o nome da marca. Aí para dar esse efeito de repetição, eu vou copiar, vou dar alguns espaços, Ctrl A, seleciona tudo, Ctrl C, aperto no final e aperto Ctrl V novamente, algumas vezes. Que é para ficar ali pequenininho só como para ficar o nome da marca. Que é o efeito legal que fica quando aparece nos anúncios. Aí o produto ali já está chamando a atenção, aí você trabalha mais na imagem para estar chamando a atenção do cliente ali, para quando ele ver o produto ele querer clicar. Subir um pouquinho. Aqui vai ter uma CTA que é confira. No geral, eu coloco a CTA aqui embaixo, perto onde fica geralmente o contato, o logo e tudo mais. Mas o desse cliente aqui, ele pediu uma referência que ficou em cima. A CTA ali, com o nome confira. Então, eu vou colocar aqui. Vou deixar essa black mesmo, diminuir um pouquinho. E já vou criar aqui o botão. Para o botão, eu estou fazendo aqui no olho o tamanho, tá? Vou arredondar um pouquinho o canto. E colocar esse verde, que é um pouquinho mais escuro. E trazer para baixo aqui a camada, para o confira ficar em cima. Vou selecionar as duas e colocar em cima, vai ficar melhor de trabalhar. Nessa de baixo, que eu vou centralizar agora, eu vou colocar um contorno e um gradiente ali por cima da cor do botão. Então pode ser esse aqui, ó, esse gradiente overlay. Por padrão tem algumas cores aqui, no geral eu uso o preto mesmo, tipo esse aqui, ó, preto. Aí você pode mexer no gradiente se você quiser mais cores, tipo se eu quiser mais claro aqui no meio, aí eu clico aqui no meio, coloco branco. E o último aqui eu vou clicar e colocar preto. Tá? Aí daí esse efeito ali no botão, você tá vendo. Eu vou clicar, aqui eu vou mexer no ângulo, deixar um pouquinho assim pro lado, ó, você vê mais ou menos aqui como é que tá ficando. A opacidade eu vou aumentar um pouquinho e aumentar aqui a escala. Ó. Se eu diminuir muito, fica bem pontual ali. Aí quando eu aumento, fica mais suave ali a transição. Pronto, a opacidade eu vou deixar ali em 43 mesmo. E o stroke eu posso colocar direto da forma, ou posso colocar aqui já, ó, o stroke, tá? Eu coloco 2. Já que eu tô aqui. Mas eu poderia também tirar o stroke lá e colocar por aqui, ó. Nas propriedades da camada. Que no caso seria essa aqui em cima também, ó. Seleciona a ferramenta que você está utilizando, que é o de shape lá. E escolhe aqui a cor. Aí você pode aplicar por aqui, tá? É só que eu prefiro por ali, porque já tá tudo junto. Aí vou aplicar de novo, diminuir um pouquinho a altura. E vou centralizar aqui o nome confira. Eu posso selecionar os dois e clicar aqui, ó, para centralizar. No caso aqui, ó, se você olhar, está centralizando. Opa, deixa eu voltar. Ele está alinhando com o Canvas, que é essa área que você está trabalhando. Você pode desativar e colocar a seleção, se você preferir, tá? Para assim não vir aqui para o centro quando você clicar. Aí eu vou deixar aqui, Ctrl G para criar um grupo. Ou clicar aqui nesse ícone também. E coloca o nome CTA. Pronto, por enquanto eu vou deixar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o produto aqui. Para ficar saindo mesmo, que é esse efeito que eu quero colocar. Clicar em OK. Pronto, por enquanto deixa assim. Para os elementos que eu vou estar criando agora, para estar compondo ali o fundo, como eu falei para você, eu criei ali para a marca, mas eu vou estar criando ele no Illustrator novamente para você ver como que foi feito, tá? Vou só baixar um pouco aqui. E vamos criar lá no Illustrator para trazer para cá alguns outros elementos, tá? O Illustrator eu já deixei aberto. E para essa marca, deixa eu ver qual é a fonte, porque os elementos que eu criei foram esses aqui, ó. Deixa eu abrir a pasta.
que não sei se dá para ver aí pelo vídeo, que tá bem escuro, mas enfim. São esses elementos aqui que a gente vai estar utilizando lá, que fazem parte da identidade visual. Aí eu vou criar alguns deles aqui, direto no Illustrator. Aí esse aqui, ó, esse do círculo, foi a letra O da palavra Go, que eu utilizei para estar criando um elemento. Mas aí, se eu não encontrar a fonte, eu vou criar com outra ali, tá? Para servir de exemplo. Deixa eu aumentar aqui. Ok, vamos ver quais são os elementos. O primeiro foi esse aqui, que foi uma barra assim. Eu vou colocar ele na cor preta e sem contorno. Eu vou puxar assim para o lado e apertar Ctrl D. Selecionar os dois e tentar diminuir aqui ele. Deixa eu ver aqui. Não foi assim. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou selecionar os dois. Eles vão estar como vetores, então eu seleciono assim e vou puxar para cá. Aqui no canto, a vértice da forma, tá? Vou só juntar um pouquinho mais, que eu acho que ele ficou bem separado. Quando eu selecionar, eu clico aqui, ó, para melhorar o espaçamento dos três. Vou baixar e puxar aqui pro lado. Que mais ou menos esse efeito que eu queria. Aí eu vou puxar pro lado só para duplicar. Eu também poderia ter feito só o primeiro assim, ó, para ficar mais simples. Juntar aqui as duas pontinhas. Pronto. Aí eu seleciono os dois e puxo aqui pro lado, ó. Aí aperto Ctrl D para duplicar. Esse é um dos elementos que dá para utilizar ele assim, ou eu posso usar só o contorno também, clicando aqui. Aí eu posso agrupar e eu vou converter ele para pegar só o contorno. Se eu levar para o Photoshop assim, ele vai reconhecer lá dessa forma, com contorno, com o formato do shape aqui preenchido. Aí para levar só esse contorno para o Photoshop, eu vou primeiro selecionar aqui, aí vem aqui em editar, na verdade em objeto. Aqui tem Path, é o caminho, e tem aqui, ó, Outline Stroke, que é como se fosse um contorno externo. Aí eu cliquei, aí vejo que ele criou duas linhas agora, tem uma externa aqui e esse é o interno, o preenchimento. Aí assim eu consigo levar para o Photoshop. Por enquanto eu vou deixar aqui, que é geralmente assim que eu trabalho, eu vou fazendo no Illustrator. Essas formas que são meios diferentes que não dá para fazer lá no Photoshop, eu faço no Illustrator. Até dá no Photoshop, mas eu prefiro fazer aqui para ficar mais fácil de utilizar lá depois. Também tem a palavra Go. Eu não vou pegar a mesma fonte da logo, porque eu teria que procurar no arquivo aqui. Mas eu vou pegar uma parecida, que é uma fonte bem condensada, que eu acredito que eu encontro aqui. Botar todo maiúsculo. Pronto, vamos pegar um pouco mais condensada do que essa. Deixa eu só ver aqui se eu acho. Uma condensada. Não é essa. Que é para ficar bem parecido com o que a gente já utilizou lá no exemplo. Pelo nome eu não consigo lembrar da fonte. E aí eu pesquisei, pode ser esse aqui, que serve como exemplo. Pronto. Aí eu vou utilizar só a letra O aqui. Para fazer aquele detalhe, eu vou primeiro selecionar essa, vou converter ela em linhas aqui, que ela tá como texto, tá? Pode ser com o botão direito, ó. E clicar aqui, ó, Create Outlines, ele criou linhas agora, não é mais texto. Vou duplicar e rotacionar aqui, ó. Colocar uma por cima da outra, assim. E aqui eu só ajusto o alinhamento, aí vou pegar, deixa eu ver aqui como é que vai ficar as cores. Eu vou inverter aqui para ficar só o contorno. E aqui, para dar aquele efeito, eu vou pegar essa ferramenta. Ó. Selecionei as duas que eu quero intercalar ali, para fazer a interseção. Vou pegar essa ferramenta com o nome Shape Builder aqui. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse por cima e esse por baixo. Aí depois, deixa eu ver, esse por cima e esse por baixo. Aí dá esse efeito aqui, que é o que eu queria. Então agora eu vou criar o contorno novamente, vindo aqui, ó, em objeto, Path, é o caminho, e aqui tem Outline Stroke, que é como se fosse contorno externo. Pronto, fazer isso e deixar aqui. E o outro elemento que eu vou utilizar é o nome da marca aqui. Por enquanto eu vou deixar assim. Pegar a ferramenta aqui de texto, essa aqui que segue o caminho. Vou clicar aqui. Como é fictícia essa imagem que eu estou fazendo, eu vou só aumentar aqui a fonte e deixar esse texto mesmo, tá? Mas poderia ser o nome da marca, por exemplo, do produto. Pronto, só era isso que eu ia fazer. Alguns desses aqui dava para fazer no Photoshop, mas
Eu prefiro fazer no Illustrator, que eu acho mais simples de estar fazendo assim, quando é para trabalhar com vetores, tá? Aí depois eu só vou selecionar, Ctrl C, volto no Photoshop e aperto Ctrl V. Aí aqui eu posso colocar aqui em Shape, ó, pra ficar assim, tá como um Shape aqui editável. Se eu clicar em outra cor, ele aplica, ó. É por isso eu prefiro fazer isso no Illustrator. Por enquanto eu vou deixar aqui. Ao que não for igual eu quero, tipo esse, deixa eu ver se ele vai. Ctrl V, colocar em Path e não for. Ah, no caso ele foi porque eu converti já. Mas se não fosse, eu converteria ele como um objeto inteligente. Pra, se eu quiser editar depois, era só abrir o Photoshop, o Illustrator. Aí eu vou colar aqui todos os elementos que eu fiz lá. Esse último aqui, ó, pra você ter uma ideia, eu vou juntar esses dois, ó. Vou colocar aqui no meio. Seria meio que o símbolo da marca. Ctrl C e Ctrl V aqui no Photoshop. Deixa eu ver se tá gravando ainda, que às vezes o microfone para. Pronto. Veja que aqui já deu aquele bug que eu falei, que é preencher tudo. Aí pra corrigir isso, deixa eu voltar aqui. Tem uma lei aqui por cima. Eu vou converter esse texto aqui. Deixa eu subir ele aqui. Vou converter esse texto em curvas também, tá? Aí agora ele é uma curva. Deixa eu copiar tudo para ver se vai agora. Photoshop, Ctrl V e OK. Aí veja que agora ele reconheceu. Ó. Eu vou apagar aquela anterior. Pronto, esses elementos que eu trouxe, eu vou deixar ele como shapes, mas aí alguns deles eu vou aplicar efeito de desfoque, por exemplo, aí vou precisar converter em objeto inteligente. Por exemplo, esse aqui eu vou deixar aqui mesmo. Aí o ideal de você criar uma marca, por exemplo, se você trabalha com criação de marcas e ter elementos assim, é que já facilita, tanto para aquele padrão de repetição de uma marca, quanto para estar criando, fazendo criativos, assim, fica até mais simples de você estar criando com esses elementos. Esse eu vou deixar aqui por cima. Deixar aqui no canto. Esse aqui mais para baixo assim. E esse eu vou dar um desfoque nele, peraí. Deixa eu ver onde é que está a camada. Quando eu não vejo aqui o elemento, eu vou clicando por aqui para encontrar. Quando eu não vejo por aqui, ó, pela miniatura. Esse aqui eu vou aumentar ele um pouquinho. Colocar em objeto inteligente com o botão direito, ó, Smart Object. E aqui eu vou colocar um desfoque gaussiano. Pode ser por essa ação que eu deixei salvo, mas vem por aqui, ó, filtro, blur e Gaussian blur. E aqui ele aplicou aquele desfoque, eu posso aumentar um pouquinho. Aí eu coloquei como objeto inteligente, não rasterizei, porque se o efeito ficar muito forte, eu posso clicar aqui, ó, 2 cliques e diminuir novamente ou aumentar. Pronto, esse aqui eu vou deixar aqui no canto e vou mexer naquele elemento depois. Aí esse eu vou deixar aqui. Esse aqui eu vou baixar um pouquinho, ficou muito alto, deixa eu ver onde é que ele tá. Esse aqui. E se ficar muito também eu vou apagando e vendo como que fica. E aqui eu vou colocar aquele efeito da referência. Primeiro eu vou colocar um stroke. Aqui, com tá 2 aqui eu vou colocar maior. 3 ou 4. Pronto, o 4 ficou ok. Esse elemento ele estava bem aqui também, então eu vou usar ele aqui, ó. Deixa eu pegar a cor primeiro. Para pegar a cor, eu poderia copiar o código, mas eu vou tirar um print e colar aqui no Illustrator, que eu acho mais rápido. E aí a cor que eu quiser aplicar, eu aperto I, ele vai capturar a cor daqui, ó, da imagem, que é a mesma que eu estou trabalhando lá. Aí posso apagar e aqui é a mesma coisa. Aperto I e vou capturar a cor daquele elemento. Para aqui eu conseguir fazer uma elipse preta e colocar por trás. Aí como tá assim, eu vou deixar aqui do lado, em vez de mexer nas camadas, vou selecionar tudo, Ctrl X, Ctrl F e Ctrl G. Pronto, aí aqui ele ficou por trás já. Eu vou aumentar um pouquinho a elipse aqui e centralizar tudo, ó. Pronto, que era esse efeito que eu queria, tipo uma figurinha. Aí aqui eu aperto Ctrl V e como aqui tá tudo junto, se eu colocar como Shape Layer, o que vai acontecer? Ele vai juntar tudo aqui, ó, vira uma coisa só. E aí para evitar, quando eu colar esse, eu vou colocar aqui como Pixels, para não ficar editável objeto inteligente. Aí fica editável, mas eu tenho que voltar para o Illustrator para editar depois. Pronto, vou deixar assim e bem aqui. Aí porque é legal o objeto inteligente, porque eu vejo que ficou muito fino aqui, ó. Então se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir o Illustrator e pode aumentar aqui um pouquinho o contorno, ó. Vou desagrupar. Aí esse aqui que eu estou mexendo, eu posso aumentar aqui o stroke, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, stroke. E aqui eu vou inverter. Pronto. E a cor também eu vou querer a mesma. Então eu vou dar um Ctrl I e apertar aqui. Pronto. Aí veja que ele ficou mais grosso aqui a forma. Deixa eu agrupar aqui para centralizar. Ctrl G. E centralizar tudo agora. Pronto.
Aí Ctrl S. Quando fizer Ctrl S, ele vai alterar aqui, ó. Veja que já ficou mais grosso um pouquinho. Pronto. Agora o efeito que eu vou colocar aqui, eu tenho algumas sobreposições, mas pra juntar aqui, eu vou pesquisar assim. Que ela estava pesquisando algumas referências antes de começar a aula. Deixa eu pesquisar aqui um efeito de vidro. Vidro, overlay, texture. Juntando português e inglês aqui. Mas é mais para procurar um elemento como esse aqui, ó. Ou esse aqui também. Que é esse efeito de vidro. Eu não vou baixar do FreePik, vou pegar direto daqui, colar, colocar aqui por cima. Aí para aplicar essa textura ali, eu vou apertar aqui, segurando o Alt. Aí ele aplicou a camada só na de baixo agora, tipo uma máscara de camada. Vou colocar um objeto inteligente para poder preservar o original. Aí eu vou apertar Ctrl U, tirar a saturação 100%. E aqui eu vou mexer no modo de mesclagem para Screen ou Overlay, que é para dar esse efeito ali. Aí vou baixar a opacidade, que ficou muito forte. Pronto, esse elemento aqui, como é um produto, eu quero que ele descole um pouco do fundo. Eu vou criar uma máscara embaixo, ó, segurando Ctrl, eu dou um clique aqui que ele criou para criar uma nova camada. Ele criou embaixo em vez de estar em cima daquela. Aí nessa de baixo eu vou pegar o brush, apertei B no teclado, vou diminuir aqui, ó, com esse brush bem suave e pegar a cor preta. E aqui o que eu faço? Vou aumentar. Se você apertar Caps Lock aqui, ó, ele some o tamanho do pincel, mas quando você aperta de novo ele volta. Vou aumentar um pouquinho aqui, ficou muito pequeno. Diminuir, ou aumentar na verdade, e dar alguns cliques por aqui para fazer essa sombra. Como essa é mais próxima do objeto, eu estou clicando para deixar só essa pequena. Aí depois eu vou criar mais uma apertando Ctrl, e aqui para criar uma nova camada, ele criou embaixo, e esse eu vou aumentar mais, que é para pegar uma sombra maior. Muito forte. Aí eu vou diminuir a opacidade dessa. Aí eu vou juntar os três e Ctrl G para criar o grupo e colocar aqui o nome objeto, por exemplo, Ctrl G ou tênis mesmo. Pronto. Deixa eu apertar Ctrl S que eu estou sempre apertando e voltando ali. Vou ficar em Downloads, Aula. Eu botar aula, mas ficou aula. Mas enfim, vai servir. Só vou posicionar melhor esse elemento aqui e dar agora aquele efeito de brilho aqui no fundo. Vou criar uma camada. Aqui, ó, Ctrl J para duplicar essa camada e vou pegar esse verde. Com esse verde, eu vou apertar Ctrl I, pegar o brush, o pincel, e com o pincel suave, eu dou só um clique aqui no meio, com a cor branca, que ele vai pegar a cor que está aqui na camada, que eu estou clicando na máscara. Dei 2 cliques. Aí aqui eu vou aumentar bastante e posicionar assim nos cantos, só para pegar um pouco de luz ali na lateral. Tá? Tem um efeito de fumaça, que tem na original, então eu vou pesquisar aqui. Fumaça. Eu já fiz uma aula ensinando como criar um brush personalizado. E aí eu não vou fazer aqui, que eu acho que eu já tenho, tá? Mas como você provavelmente não tem, eu vou fazer um do zero para estar utilizando. Seria tipo essa imagem aqui, ó. Vou copiar. Ctrl N para criar um novo documento e apertar Ctrl V. O que eu vou fazer aqui? Vou apertar Ctrl I. Veja que ficou preto ali. E esse que eu tô utilizando aqui, eu vou tentar criar um brush para ver se dá certo, tá? Aqui, ó, Define Brush Preset. Aí vou colocar fumaça mesmo. Pronto, ele já criou um objeto de fumaça. Aí eu vou voltar aqui, ó, nesse arquivo, vou criar uma camada em branco. E vou pegar a cor que eu quero na fumaça e eu dar um clique só. Veja que ele pegou aquele efeito da fumaça e colocou aqui. Pessoal, nessa hora o meu microfone parou de funcionar e eu nem percebi que tinha parado, então ficou sem som. Então, eu vou terminar esse finalzinho da aula narrando por aqui o que eu estava fazendo e deixei um pouco mais acelerado, que eu vi que a aula estava bem longa ali, com 26 minutos, e aí eu quis deixar um pouco mais rápido. Então, eu acelerei esse finalzinho e vou narrando por aqui para dizer mais ou menos o que eu estava fazendo ali. Espero que você consiga compreender. Mas qualquer dúvida é só comentar aí embaixo, beleza? Então, para finalizar, eu estava ali fazendo a questão da ambientação que eu tinha falado para vocês, que não deu para explicar, que geralmente eu faço com a camada de preenchimento e coloco ali no modo screen, e depois vou pegando o pincel bem suave e clicando onde eu quero que tenha mais luzes. Aí eu mostrei que era uma forma de fazer, mas tinha outras também. Então aí eu fui escurecendo mais a parte de baixo dos tênis, onde está mais escuro que não tem luz, com a ferramenta ali de curvas mesmo. Aí aumentei ali o preto para ficar mais escuro e fui deixando mais escuro mesmo. Depois eu já dei níveis para mostrar que também dava para fazer com ela.
aumentando ali o preto e depois vai passando o pincel de forma suave, ali onde você quer mais escuro. E também com matiz saturação, onde você aumenta ali o preto para ficar mais escuro com menos saturação também. E aí eu usava o pincel na máscara para ir revelando. E aí eu apertava Ctrl Shift Alt E para criar uma nova camada. E essa nova camada eu coloquei como objeto inteligente e coloquei um desfoque gaussiano para ficar bem desfocado. E depois coloquei no modo screen. E aí dá esse efeito que você está vendo. Mas como eu não quero na imagem toda, então eu criei uma máscara, deixei preta e depois fui clicando, deixando branco só onde eu queria aquele efeito ali, que é uma luz bem exagerada, onde ele deixa sobreposto o que é mais claro ali na imagem. Aí onde eu não queria, eu fui apagando, dando um exemplo aqui, que eu não queria dentro do tênis, então fui apertando e clicando com a cor preta para revelar ali o que estava escuro. E depois lembrei que tinha que colocar a logo do cliente ali embaixo, então fui exemplificando como que ficaria a logo embaixo e tive que subir os elementos também, que no final da aula eu vi que estava tudo muito embaixo e a logo que eu ia colocar em cima, eu decidi colocar embaixo mesmo ali, onde fica a CTA no geral. Aí eu coloquei esse texto como se fosse a logo do cliente e mostrando que daria para ser verde também, que está ali na paleta, mas deixei branco. E depois eu coloquei mais nitidez na imagem. Para colocar nitidez eu coloquei com Ctrl Shift Alt E para criar uma nova camada. Coloquei o objeto inteligente e coloquei ali mais nitidez. E aí, como eu não queria na imagem toda essa nitidez, eu criei uma máscara nessa nova camada e fui revelando só onde eu queria com a cor branca, tá? E o resto ficou preto. E eu já estava finalizando a aula, beleza? E se você gostou desse tutorial e quer aprender mais sobre Photoshop, no primeiro link da descrição eu estou desenvolvendo um curso completo sobre Photoshop. E também, dependendo de quando que você está vendo esse vídeo, eu estou preparando uma aula gratuita onde eu vou ensinar você a dar os primeiros passos no Photoshop e conseguir faturar pelo menos R$ 5.000 por mês sem lotar a sua agenda, tá? Criando artes no Photoshop. Então é só clicar no link abaixo e se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!